Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã de sábado, por estar aqui neste local, reunidos entre irmãos, compartilhando a Tua palavra e experiência. E muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. Tivemos semanas desafiadoras, cada um de nós temos aqui uma experiência, mas sabemos que o Senhor está conosco em cada momento de nossa vida. E que o Senhor está sentado em seu trono de glória acima dos querubins, mas que volta os seus ouvidos, inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, para ouvir a nossa voz, para ouvir os nossos apelos. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de perto, não é um Deus de longe, um Deus que se preocupa com as suas criaturas, com os seus filhos e filhas. Pai eterno, abençoe a cada um destes que estão aqui reunidos e que Tu derrame as Tuas bênçãos sobre cada um deles. Que possamos a cada dia tomar decisões que nos levem cada vez mais próximo de Ti, que Tu influencie as nossas decisões e que possamos estar constantemente meditando na Tua palavra, fortalecendo a nossa mente com o que realmente nos traz edificação. Abençoe, Pai eterno, a mensagem musical, abençoe o pregador desta manhã, o irmão Marcelino, e que Teu Espírito Santo possa conduzir as palavras que possa edificar a Tua igreja, edificar o Teu povo. Perdoe os nossos pecados, purifique-nos de toda a nossa injustiça e nos torne cada vez mais homens e mulheres de Deus para poder refletir o Teu caráter e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por este momento. Eu Te agradeço. Em nome de Cristo. Amém. Senhor, mais forte sofrer.
Bom sábado aos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu já estava ali no fundo chorando ouvindo aqui o louvor. Fiquei emocionado. Por quê? Na classe dos jovens, nós estávamos comentando as dificuldades da vida. E teve um período da minha juventude que passei muita dificuldade. E aí eu estava na igreja, foi logo quando eu cheguei na igreja. E tinha 3 senhoras na igreja que cantavam esse louvor. E a gente com tanta dificuldade, passando dificuldade mesmo. Minha mãe não era da igreja, assim, minha mãe não é da igreja até hoje, mas eu estava ali na igreja, tinha recém-batizado, eu batizei entre 13 anos para 14 anos de idade. E esse final de ano eu levei a Adriana na igreja, que eu fui batizado numa cidade vizinha, que ainda nós éramos um pequeno grupo. E aí ela conheceu a igreja onde eu fui batizado aos 13 anos de idade. E eu lembro de uma história que eu já contei para os irmãos na igreja, mas tem muitas pessoas que talvez não tenham ouvido. E eu lembro que naquela dificuldade eu falava, meu Senhor, a gente precisa de ajuda. E aí eu tomei uma posição nessa cidade, eu fui para outra cidade trabalhar, a 400 quilômetros dali, para tentar conseguir alguma coisa. Desculpa. Minha mãe não tinha nada. De repente, obrigado, irmã. A gente orando a Deus, e eu lá orando, ela falando a dificuldade. Aí ela preparou o que tinha para o meu sobrinho, que era o primeiro neto dela. E aí veio um gato, catou a comida ali do prato, o que tinha, né, o arroz, alguma coisa ali. Só a gente acaba dando risada, porque foi cômico. E minha mãe começou a chorar no desespero. Chorava muito. De repente, meu sobrinho, acho que ele tinha uns 4 aninhos, ele se levantou e falou assim, vó, olha aqui no muro, a senhora não está vendo? É Jesus. Olha Jesus aqui no muro. O William falou isso, André. E minha mãe, onde está Jesus? Aqui, vó, ele está olhando para mim. E ele está falando que ele vai trazer comida. Ele acabou de falar para mim, para a senhora ficar tranquila, que ele vai trazer comida. E a igreja adventista, sabendo da dificuldade, por alguma ocasião, eu lá ao longe, orando a Deus, minha mãe tinha ligado para mim. Na hora que meu sobrinho terminou de falar isso, uma irmã, que a gente chamava de tia Ângela, estacionou a caminhonete, com a caminhonete cheia de cesta básica, alimento. Dorizete, Deus tocou no meu coração para te trazer isso aqui. Né? Deus é tremendo. E eu lembrei, por quê? Porque as irmãs cantavam esse louvor. E eram justamente 3 irmãs. E eu comecei a lembrar da cena, né? Eu clamando a Deus e pedindo ajuda. E ouvindo esse louvor. Então, eu acho que Deus ele prepara, né? Todas as coisas. E aí, fez eu voltar no tempo. Que com essa idade eu estava falando para o Daniel. Cadê o Daniel? Ele não está aqui, né? Ali na sala dos jovens, que eu já trabalhava na roça. E queria entender os propósitos de Deus. Então, Deus me mostrou muitas coisas. Licença. E com as experiências da vida, a gente vai tentando, né? E hoje, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Veja bem, quando eu choro assim, eu falo das dificuldades, não é reclamando da vida. É o choro emocional, do prazer de verdade, de ter vivenciado isso. Se eu não tivesse passado por essas experiências,
será que o Marcelino seria o Marcelino que estaria na igreja? Né? Hoje eu agradeço por tudo, porque hoje eu sei que Deus me deu histórias para contar. Né? Deus me mostrou eu vivenciar histórias para contar. E essas histórias, elas não viriam por acaso, mas para contribuir para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual e mostrar que a gente pode confiar, né? Que a gente pode confiar que Deus, Ele tem o cuidado de cada um de nós. E quem imaginar, né, que as irmãs estariam cantando esse louvor? Né? Então Deus, Ele prepara, Deus, Ele de alguma forma, Ele prepara. E hoje de manhã eu vim falando assim para Adriana, eu falei, Adriana, eu não sei como eu vou começar a introdução do sermão. Falei dentro do carro. Exatamente, eu falei, mas como vai ser a introdução do sermão? E aí eu até comento com o Marcos que, às vezes, mesmo que alguém me convida para pregar, vai 2, 3 semanas antes, não tem jeito, irmãos, eu vou estudando, analisando, conversando, e Deus fala, Marcelino, calma, eu não vou te dar o sermão agora, vai ser de última hora. Não é que é de última hora de supetão. Por exemplo, ontem à noite, de tudo que eu estudei, Deus falou, agora apresenta isso. E eu fico numa tensão psicológica, assim, tão grande, porque eu falo, mas o que é para transmitir, né? E a introdução Deus providenciou já aqui. Mas o título do nosso sermão é, Em seus passos hoje, como viveria Jesus? Imagine, o objetivo é nós seguirmos os passos de quem? De Cristo. Mas em nossos passos, se Cristo fosse seguir, onde Jesus estaria andando? Como seria a vida de Cristo? Nos meus passos, cada passo, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, o que Cristo estaria vivenciando? E eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, que forte isso, né? E a primeira pergunta que eu faço é para mim. Como Jesus estaria andando nos passos de Marcelino? Graças a Deus, né, nós damos graças a Deus pelas misericórdias de Deus. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, que Cristo não olha para isso para nos salvar. Às vezes é difícil falar, mas como você está entrando em contradição com a palavra de Deus? Não. Cristo sabe que nós somos falhos, pecadores, e não é porque nós deixaremos de pecar que nós iremos entrar no céu. Olha que interessante, é contraditório. Nós deixaremos de pecar quando Jesus voltar. Que aí Paulo fala que nosso corpo será transformado, o corruptível na incorruptibilidade. Mas a grande questão é viver na prática de pecado. Tem diferença de você ser um pecador e viver na prática do pecado. Mas todos nós somos falhos, pecadores e carecemos da graça de Cristo. Eu convido os irmãos, todos nós aqui aceitamos a Cristo? Aceitamos? Aceitamos. Então convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 2. Eu vou ficar de olho aqui no horário, fiquem tranquilos, porque eu não gosto de ultrapassar muito o horário. E eu gosto de ser bem objetivo. Não quero fazer propaganda, mas é igual aquele vídeo, né? Da faca Tramontina, o corte é rápido. Mas lógico, com muito carinho, com muito amor, porque primeiramente eu sempre falo isso aqui. A pregação tem que ser primeiro para mim, e depois ela segue aos irmãos. Então, Colossenses, capítulo 2. Todos acharam? O versículo 6. Olha a pergunta que eu fiz. Todos nós aceitamos a Cristo, né? Então, aqui o apóstolo também faz uma confirmação para as nossas vidas. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Se nós aceitamos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, então nós devemos o quê? Andar nele.
E 1 João também, capítulo 2, ali, se a gente vê que Jesus ali é o nosso advogado, ele também fala que nós devemos andar como ele andou. Aqueles que estão em Cristo devem andar como ele andou. Eu convido também aí no livro de Gálatas, capítulo 2, o versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, o versículo 20. Complicado, né, quando a gente lê o texto e a gente agora começa a entender que nós temos a responsabilidade, que os nossos passos refletem aquilo que nós estamos vivenciando. E se Cristo estivesse caminhando em nossos passos, como veria Cristo hoje? Então, Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, agora eu vou viver uma vida, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, então eu vivo uma vida na carne, porque nós somos carnais, mas nós vamos viver de que forma? Por meio da fé. E a fé faz eu viver em quem? Em Cristo. Em Cristo. Então nós precisamos automaticamente exercitar a nossa fé. E para exercitar a nossa fé, nós precisamos caminhar os passos de Jesus. Porque nós aceitamos Jesus, então nós devemos andar como Ele andou. E a pergunta vem novamente: como está a minha vida? Onde Jesus está andando comigo? Quais são os meus passos? Quais são os meus pensamentos? Como está o meu coração? Como estão os meus sentimentos? Como está a minha vida, o meu relacionamento com o meu amigo, com o meu próximo, com aquele que está dentro de casa, no meu trabalho? Como estão os meus passos refletindo a Jesus Cristo? Sabe, irmãos, às vezes a nossa vida ela tem algumas contradições. E essas contradições mexem com a nossa mente, com a nossa vida, com o nosso psicológico. E realmente, muitas vezes, nós vamos ficando à mercê do que o mundo tem apresentado para cada um de nós. Nós estamos vivendo momentos difíceis, porque o mundo apresenta tantas coisas, e nós precisamos ir na contramão do mundo, né? E às vezes, esses dias eu estava pensando que, olhando para a vida de Cristo, e andar em Cristo não é só deixar de fazer coisas, mas é ao contrário de deixar muitas coisas para trás, ao contrário de tudo isso, é fazer muitas coisas. É fazer muitas coisas. Eu anotei algumas coisas que eu fico estudando, analisando, e eu vi uma pessoa fazendo um comentário. E conversando também com outras pessoas, elas fizeram esse comentário. E eu só vou relatar aqui o comentário. No mundo, tem muita gente sozinha. Muita gente sozinha. Tem muita gente passando... Olha que coisa. O louvor fez eu me lembrar da história, eu contei da dificuldade, olha o que eu escrevi aqui, está escrito. Tem muitas pessoas hoje em dia passando por dificuldades. Tem muita gente vivenciando uma vida com depressão. E nós falamos isso na classe dos jovens. Tem muita gente presa, talvez, na própria mente. Tem muita gente, irmãos, às vezes precisando, sabe do quê? De um abraço. Exatamente, a irmã Sônia falou ali, mas é exatamente, tem muita gente precisando conversar, desabafar. E a gente vai ficando preso nesses problemas, nessas dificuldades mentais, e às vezes tudo isso, ela promove um travamento psicológico. E às vezes a gente não consegue, como diz a irmã Rita, colocar o pé na água.
né, irmã Rita? Colocar o pé na água. Como Deus falou ali para o povo, falou para Moisés, fala para o povo que marche, que pise na água. Porque nós vivemos em um mundo onde o mundo tem colocado sentimentos de medo. De medo. E aqui o apóstolo fala que nós não vivemos mais para nós, mas nós vivemos realmente na carne, mas na fé. Porque a fé eleva você a não ter esse medo que o inimigo tem plantado dentro da tua mente. A fé te leva para um outro tipo de patamar. A você realmente a marchar, a você realmente fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que têm ficado presas em seus pensamentos, em seus problemas, em suas dificuldades. Tem pessoas que criam um problema em cima de algo muito simples. No meu trabalho eu vivencio isso constantemente. A pessoa pintou um hall, aí de repente o outro esbarrou, quebrou a casquinha da porta. E a pessoa falar para mim, onde já se viu? Olha o que ele fez, olha o que eu gastei, e agora quebrou aquilo ali. Eu, calma, não precisa de tudo isso. A pessoa vai refazer. Vocês entenderam? Então as pessoas criam uma situação, parece que é um medo, uma sensação, que eu não consigo compreender muitas vezes, como o ser humano chega ao ponto de querer prejudicar outro ser humano porque a casquinha da tinta quebrou, lascou. Os seres humanos estão muitas vezes presos a sentimentos desvalorizados diante de Deus, né? Já pensou se Jesus Cristo fosse olhar para onde ele nasceu? Né, onde Jesus nasceu? Irmãos, vocês vão me entender. Minha avó teve todos os filhos parto normal em casa. E ela era assim, o médico só entra no quarto na hora que eu tiver com o filho no braço. Minha avó foi assim. Na hora que o filho nasceu, aí ele pode entrar, porque era aquela questão vergonhosa, aquela questão... E assim ela teve todos os filhos. Hoje em dia é um outro nível, né? E ali Maria com Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo foi isento, né? A visão do nosso mestre é uma visão totalmente diferenciada do ser humano. Eu vou falar isso com muito respeito e carinho. Hoje em dia eu sei que a gente quer uma igreja reformada, quer uma igreja com bancos melhores, né? Quer uma igreja com ar-condicionado. Não tem mal em nada disso, até porque hoje nós vivemos em uma outra época e também Deus tem os seus propósitos em atrair um público, né, também. Mas se a gente olhar para o nosso mestre, aonde ele pregava, onde ele sentava, né, a gente não iria reclamar de nada, né? Não é verdade? Não teria reclamação nenhuma. Mas também não há pecado nenhum. Você querer algo melhor, você correr atrás de algo melhor para a sua vida. E meditando nessas controvérsias da vida, Deus mostrou para mim alguns textos. Eu convido os irmãos a irem também lá para o livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. O homem que escreveu esse livro foi considerado o homem mais sábio, né, que iria existir. E na realidade quem deu toda essa sabedoria foi Deus, então a gente não tem como duvidar disso. Oi? Ele pediu, ele recebeu. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4. E às vezes com tudo isso a gente não consegue compreender, porque nós ficamos muitas vezes presos dentro dos problemas, dentro da nossa mente, e esquecemos que nós aceitamos a Cristo, devemos andar com Ele, e precisamos, aceitando a Cristo, precisamos andar na carne, mas com os olhos aonde? Na fé, vivendo na prática da fé. E Salomão, e esse problema, irmãos, é isso que eu fiquei analisando, não é de hoje. O problema vem lá de trás, é muito antigo. E aí os mais antigos mostram a experiência para nós, no caso aqui Salomão. Capítulo 8, versículo 4 diz assim:
ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Eu pensei que o texto estava aqui, não está. Eclesiastes 8, o versículo, desculpe, irmãos, 14. 14, é que a minha Bíblia está apagada, perdão. Está apagado aqui o número 1, é o 14. Inclusive, essa minha Bíblia é tão velhinha, já que eu estou aqui que está apagado, tem partes aqui da minha Bíblia que eu perdi. Já. Então, se eu abrir, se eu for contar aquela parábola, eu escrevo no papel, ou eu peço para os irmãos ler para mim. E olha que engraçado, já que a gente entrou nesse assunto, essa Bíblia aqui. Ela foi restaurada. Uma vez um homem, praticamente ateu, viu eu lendo a Bíblia. Olha aqui que a gente testemunha constantemente. E você acreditar, né? Por isso que a gente tem que viver na carne, mas na fé. Ele viu eu lendo a Bíblia, eu estava estudando, e olha, a minha Bíblia de estimação. Ele olhou para mim, me dá a sua Bíblia. O senhor quer a minha Bíblia? Ele falou, quero. Você me dá a sua Bíblia? Eu falei, toma. Catei a Bíblia e entreguei para ele. Passaram-se umas 3 semanas. Ele não falou nada. Eu entreguei a Bíblia, viver na fé, né? Marcelino, eu levei para um restaurador. E aqui está a sua Bíblia restaurada, porque eu sei que você tem muita estimação por ela. Porque eu percebi como ela estava usada, rasgadinha, surrada. E aí tem páginas aqui que a pessoa restaurou e colocou uma folha que é transparente para segurar a página. E ele me entregou a Bíblia restaurada. Interessante essas coisas, né? Oi, irmã Sônia? Então, você acostuma, né, com a Bíblia. Mas olha para você ver. Exatamente. E aí me trouxe uma ilustração, né, que constantemente a palavra de Deus deve ser restaurada dentro dos nossos corações. Constantemente. O texto aqui, então, é Eclesiastes 8, verso 14. Eu não sei como é que está a versão aí. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras do perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isso é vaidade. O que Deus está falando? Isso vai passar. Esse é o propósito. Mas esse pensamento que acontecia lá no passado é o pensamento de hoje. Muitas vezes você faz tudo certinho e acontece o quê? Aparentemente tudo errado. Você passa dificuldade, você passa problema, as coisas acontecem, as coisas não dão certo, tudo que você vai fazer parece que é uma coisa. Não é isso? E aí, para os ímpios, acontece o que deveria acontecer para o justo. É isso que o texto está dizendo. Olha, para aqueles que não praticam, para aqueles que não aceitaram a Cristo, para aqueles que não estão vivendo na fé, vai acontecer o que era para vocês. E o que é para vocês vai acontecer totalmente ao contrário do que seria para os ímpios. Então isso é uma contradição, aparentemente, que a gente não consegue compreender. Não é verdade? Aparentemente a nossa mente fica se perguntando, por que isso acontece? Por que o ímpio muitas vezes prospera e o justo não prospera? Mas nós precisamos continuar acreditando que em tudo tem um propósito, que Deus anuncia o fim desde o princípio. O profeta Isaías fala isso. É essa confiança que a gente precisa ter. É trilhar esse caminho. Quer ver um outro texto? Provérbios 24. Vamos lá para Provérbios. Capítulo 24, o versículo 10. Provérbios, capítulo 24, o versículo 10. E Salomão, e olha que Salomão, pensa bem, olha que homem sábio. Ele poderia ser um homem que não escreveria esse texto. Porque tudo de bom aconteceu com quem? Com Salomão. Ele poderia ser uma pessoa que não precisaria escrever isso. Porque, na realidade, ele gozou bem dessa terra. Ele foi o homem mais rico, o homem mais sábio, teve de tudo. E ele fala, ó, se existe um homem que teve de tudo e que vivenciou todas as experiências do mundo, ele falou, esse homem foi eu.
Mas por que ele escreveu? Porque ele também foi afligido no coração, ele sentiu que era isso que acontecia. Ele vivenciava isso. Ele sabia que era isso que ia acontecer com o ser humano. Com certeza Salomão falava, eu fui um privilegiado, eu fui. Só que eu sei que isso acontece com o ser humano. E com certeza ele sentia isso, porque ele era um homem de Deus. Se afastou, depois voltou, mas se afastou por um tempo. Mas eu tenho certeza que Salomão sentia isso no coração, para ele ter escrito. E ele entendeu, por ele ter tanta experiência, que tudo na vida passa. E passa como? Como um sopro. Então, se você está numa dificuldade, vai o quê? Passar. Se você está muito bem e alegre, feliz, também vai acontecer o quê? Vai passar. Que triste isso, né? É uma tristeza, você está 100% feliz, amanhã acontece alguma coisa. Irmãos, e eu estou andando assim com tanto cuidado ultimamente, porque eu sei que eu reconheço, Deus me abençoa, Deus abençoa todos nós. Eu tenho sido muito abençoado, tenho só que agradecer a Deus. Mas tem algumas coisas que a gente às vezes não entende. Por exemplo, vou dar um exemplo e vocês vão rir desse exemplo. Outro dia lá no meu trabalho, a moradora, mas você não coloca um quadrinho lá para mim, um quadro na parede, um quadro. Que mal tem colocar um quadro? Não tem mal nenhum. E se você não vai, a pessoa vai achar que você está sendo ruim, não quer ajudar ela, né? E eu falo, mas meu Deus, eu já tenho experiência, eu sei como é que o inimigo age. Se eu for colocar esse quadro, vai me dar problema. Perfeito, eu fui colocar o quadro, eu furei a parede, marquei, eu sou detalhista, sabe, irmãos? Então eu medi tudo certinho, marquei, furei a parede certinho, coloquei a bucha. Na hora que eu coloquei a bucha, dei umas batidinhas com o martelo, que ela não quis entrar, pronto. Caiu metade do reboco da parede. Irmãos, metade do reboco da parede da mulher caiu. Eu falei, mas Senhor, eu sabia que tudo que eu vou fazer tem que ter mais trabalho do que o normal. Eu sabia que eu não devia colocar esse prego. Perfeito, caiu o reboco. O que eu tive que fazer? Rebocar a parede da mulher, arrumar a parede. Aí eu tive que amaciar a parede, esperar secar, amaciar, passar massa corrida, lixar a parede, pintar o quarto da mulher. Por um prego, um quadro que eu ia pôr na parede. Né? Então, eu já conheço que essas coisas são assim. E quem trabalha nessa área sabe que é assim, não tem jeito. Então, se eu fosse contar, teria outras comédias que sempre me acontecem. Em contrapartida, eu vou ler o texto primeiro, depois eu conto essa em contrapartida. Provérbios 24, versículo 10 diz assim. Todos acharam? Amém. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que Deus está falando? A angústia vai chegar, a dificuldade vai chegar, o problema vai aparecer. Mas o que você tem que fazer? Ser forte. E como é que as pessoas são fortes no momento difícil? Por meio da fé, da caminhada. A gente, por que eu estou falando, Deus orientou todos esses textos? Porque Deus quer que a gente entenda que esses são os passos. Não é para andar os nossos passos, porque senão a gente vai se dar mal, a gente vai ter problema. Pode falar, irmã Claire. A minha tradução diz assim, se te mostras vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. É interessante, porque eu ia continuar lendo o texto, e o restante do texto dá essa explicação. Olha que interessante, o verso 11. Verso 11. Livra os que estão destinados à morte, e os que são levados para a matança, e os se puderem retirar. O que ele está querendo dizer? É uma função, uma missão, um passo de Cristo fazer o quê? Livrar as pessoas da morte, da dificuldade, dos problemas. Porque quem está em Cristo? Nós. Quem aceitou Cristo? Nós. Então a nossa missão é o quê? Levar o outro. Quais são os nossos passos? Conduzir outras pessoas, ajudar outras pessoas. Passando dificuldade? Levar alimento. Precisa de um abraço? Dá um abraço. Precisa conversar? Vamos conversar. Os passos de Cristo. Quer ver como são os passos de Cristo? Se fazemos a vontade de Cristo, nós somos amigos dele. Deixa eu ver o horário aqui, 12:05. Dá para continuar mais um pouquinho, irmãos? Dá? Então, mais um pouquinho, mais alguns textos eu vou finalizando aqui. Todos nós aceitamos a Cristo. E nós queremos Cristo como um bom amigo, correto? Mas como é esse bom amigo? João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 14.
E depois eu quero ler algo que vai interessar as mulheres. João capítulo 15, versículo 14. Estou achando aqui também. 15, verso 14. Ó, vocês querem ser amigos de Cristo? A gente tem que andar nos passos dele. O versículo 14 de João capítulo 15 diz assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Querem ser amigos de Cristo? Façam o que Cristo manda. Esse é mais um passo na trajetória da caminhada com Jesus Cristo. Outro passo, para a gente ir no rápido. Eu procurei tudo aqui no Evangelho de João para a gente ser prático. Capítulo 8, versículo 29. Quer ver? Capítulo 8, versículo 29. Capítulo 8, versículo 29, o segundo passo, fazer o que lhe agrada. Quer ver? Verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer ter uma comunhão constante com Deus? Quer estar nos passos de Cristo ao lado de Deus? Faça o que sempre o Pai manda. E olha que interessante, se a gente analisar o contexto geral, aí ele fala, vós não me escutais, porque vocês fazem aquilo que o vosso Pai manda. E sabe de quem que ele estava falando aqui? Vocês sabem? Nesse contexto geral? Lá em 8,44 ele fala, vós tendes por pai ao diabo. O que ele está falando para o povo lá do passado? Vamos refletir hoje. Olha, vocês não fazem o que me agrada, vocês não estão trilhando os meus passos. Ele estava falando lá. E é uma reflexão nossa hoje. Então, fazer o que agrada. João 8,38. Nós estamos no capítulo 8, agora vai para o verso 38, para ser bem prático. O verso 38 diz assim, eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Aqui ele já está levando eles pensarem que quem é o vosso Pai? Vós tendes por pai o diabo. Mas o que ele está falando? Eu falo o que vi junto do meu Pai. Qual é o próximo passo? Falar as palavras de Deus. Ter comunhão com Deus. Você andando nos passos de Cristo, você tem comunhão com Deus e você faz o quê? Você prega a palavra de Deus. E aí vocês vão entendendo o objetivo. João 15, vamos lá para João 15, um outro passo, versículo 9 e 10. Um outro passo para andar ao lado de Jesus Cristo. Tudo isso nós já lemos, mas olha que interessante quando a gente coloca sobre esse contexto. O 9 e o 10. Como o Pai me amou, eu também vos amei, a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Qual outro passo? Guardar os mandamentos. Um outro passo, esse é bem forte, irmãos. João 13, vamos voltar para o capítulo 13, versículo 34 e 35. 13, 34 e 35. Diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí, como é que está o nosso amor para com o próximo? Como é que a gente está amando o nosso próximo? E Cristo fala, vocês querem seguir os meus passos? Vocês estão fazendo a minha vontade? Tem que amar o próximo. Não tem outro caminho. Se vocês querem me amar, vocês têm que amar o próximo. E quem é esse próximo? Será que é só o próximo que está do nosso lado? Todos. Aqueles que aparecem, aqueles que necessitam, aqueles que carecem do abraço, da conversa, do teu amor, da tua compreensão. Né? Um outro passo. Mateus capítulo 11. Vamos lá para Mateus capítulo 11, o versículo 29. Irmãos, quando eu prego assim, eu gosto de, trabalhar a Bíblia para a gente refletir naquilo que a gente já conhece. Mateus capítulo 11, versículo 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Jesus Cristo é humilde. Sempre foi humilde. O que ele está querendo dizer? Vocês também têm que ser humildes. Ele não está falando só de humildade financeira, não é nesse sentido. É humildade de coração. Em olhar para o próximo e saber das necessidades que ele tem. Reconhecer isso. Ajudar. Humildade, a humildade de Cristo. E agora, por último, irmãos. Esse aqui em Mateus mesmo, capítulo 5. Esse aqui eu acho que é o que fecha assim com chave de ouro, porque é algo que é muito fácil para a gente praticar. Esse aqui é algo assim que a gente consegue com muita tranquilidade praticar. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Diz assim: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maltratam. Maldizem, aliás. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como é que a gente faz isso, hein, irmãos? Praticando. E aí, voltando nos primeiros textos que eu li. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Vocês terão a certeza que vocês estão andando nos meus passos se vocês praticarem o quê? Isso. Isso. Irmãos, o mundo tem colocado tanta coisa na mente do ser humano, mas tanta coisa que a gente tem se atrapalhado, a gente tem ido para outros caminhos que não são os passos de Cristo. E o que eu queria falar, só para a gente meditar um pouco, uma ilustração aqui, já finalizo após essa ilustração. Eu gosto de estudar bastante, eu fico estudando, analisando, por isso que às vezes eu não sei o que pregar, porque eu fico estudando, eu tenho vários assuntos, e eu falo, como é que eu vou fazer o encerramento aqui do sermão, ou qual será o sermão, e fico orando a Deus sobre isso. Mas o mundo tem distraído tanto o povo da igreja, e que tem coisas que não é pecado. Mas às vezes, existe uma estratégia, muitas vezes, do inimigo, uma distração do inimigo, que aparentemente não tem maldade. Aparentemente não tem. E muitas coisas aparentemente não tem maldade. Mas às vezes a gente, na hora que eu estudei isso, eu vi a palestra da pessoa, eu falei, gente, o inimigo sempre está em tudo mesmo, trabalhando na mente das pessoas. Eu faço questão de fazer essa leitura aqui, é rápido. O segredo das lojas de grande sucesso. O segredo das lojas. Aí eu assisti a palestra da pessoa que ensina as pessoas a vender. Falando das mulheres, eu também pesquisei sobre carros e tudo mais, né? Os homens gostam muito de carro, enfim. Mas as mulheres gostam muito do quê? De bolsa. Quem não gosta de bolsa? Quem é que não tem bolsa aqui? Mas, em geral, as mulheres gostam de bolsas, não é isso? A bolsa desperta. Sapato, não é? Não é verdade? Isso não tem pecado nenhum. Porque eu só quero trazer uma ilustração aqui para algo que eu não vou julgar. Talvez alguém aqui tenha condições. Pelo menos eu não tenho condições de fazer isso que está escrito aqui. Mas talvez alguém tenha condições. Mas olha como é que é o marketing de uma loja caríssima. Ela não pôde, na internet, falar o nome da loja, mas uma loja muito conhecida, caríssima. E ela explica como é o treinamento. Olha aqui, eu vou ler para vocês. A vitrine precisa estar linda. Existe um cliente ou uma cliente lá do lado de fora. As cores da vitrine tem que estar correta. Oi? Chamativa. O brilho tem que estar da forma correta. E a luz na tonalidade perfeita. Ela dando a palestra, hein? E eu escrevi o que ela foi falando. E ela falou, o objetivo é atingir os sentidos do ser humano. Quais são os sentidos do ser humano? Isso, visão, tato, paladar, audição, isso. Ela fala que o objetivo é atingir isso. Aí ela fala, qual o primeiro sentido que foi ativado neste momento? Visão.
Então a vendedora sai para fora e com um simples toque no ombro daquela mulher, ela toca no ombro e diz: entra para conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Não é os nossos produtos, é um pouco. Porque o pouco traz a sensação de que você não vai gastar. De que você vai... Isso, de que vai ser rápido. Olha, irmãos, os irmãos vão entender de que estratégia que eu estou falando, e eu já vou falando aqui só para vocês mentalizarem lá no Jardim do Éden. Então, e aí ela toca, então ela ativou agora o sentido do tato. Terceiro, então a cliente decide entrar e a vendedora diz, isso numa loja requintada, você aceita uma água com gás? Não é uma água comum, é água com gás. Ou um espumante, também temos um cappuccino, se você preferir. A resposta é, não, muito obrigado. Por quê? Porque a cliente tem uma retração, porque ela demonstra que não quer gastar. Quando ela diz não, obrigado, o cérebro começa a receber uma descarga, sabe do quê? De serotonina e ocitocina. Ativando essa parte da emoção e desativando o racional da mulher. E ela, aos poucos, o racional vai se apagando. Porque ela passa agora, ela ativa o outro sentido, que é o paladar. Que é o paladar. E ó, vamos voltar, vai só refletindo no Jardim do Éden. Um outro passo aqui. 3 sentidos foram ativados. O racional começa a ser apagado. Quarto, a loja, então, lá dentro já tem aquilo que eu sou fã. O seu perfume especial. Já tem o seu perfume próprio, ativando agora o outro sentido que é o olfato. E a pessoa se sente agradável. O seu cérebro, isso é a palestrante falando, hein? Então, o cérebro da pessoa já está inundado de serotonina e ocitocina e a pessoa praticamente agora não pensa. Você entra em um estado literalmente emocional. A vendedora, percebendo isso, reage e diz, olha, eu estou ensinando os vendedores aqui, né? Desculpe, mas só para a gente trazer uma ilustração. A vendedora reage e diz, qual a bolsa que você gostou? Automaticamente a cliente, a Rita segurando a bolsa. Automaticamente a cliente, aliás, espera aí, qual bolsa você gostou? Automaticamente a cliente dá uma risadinha. Ah, eu gostei daquela ali. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. É a resposta do cliente. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. A vendedora, então, chama, a vendedora, a líder falando, né? Então, eu chamo uma das minhas atendentes e falo, pega aquela bolsa para ela, e aí, automaticamente, ela pega a bolsa e coloca já no ombro da cliente e coloca ela na frente do espelho. Exatamente. O cérebro reage de forma automática. Sabe de que forma agora? Na hora que ela se vê no espelho com aquela bolsa, aquela simples bolsa que ela gostou, na hora que ela... Não, olha o que ela explica. Mas olha o que ela explica. Nesse momento, o cérebro reage de forma racional. Quando ela mostra a cliente no espelho, de forma racional. O cérebro reage de forma racional e diz, para ela mesma, para a cliente, ela se fala por dentro dela, você não tem dinheiro para isso. Você não tem dinheiro para isso. Você está querendo comprar uma bolsa, agora eu vou falar o nível da loja, que custa 20 mil reais? Aí a outra pergunta vem na mente, como você vai pagar isso? Você está louca? Tudo isso passa na mente da pessoa. Então... ela mesma diz, eu não posso pagar isso. Automaticamente a vendedora dá a cartada final percebendo isso. E diz, querida, você trabalha tanto. Olha, eu posso dividir isso em 20 vezes de 500 reais. Você merece isso. É impossível que você, como uma administradora do lar, que faz tudo pela família, que luta,
também trabalha ajudando seu marido, você não merece investir em você mesmo apenas R$ 500 por mês? A cliente diz, eu vou ficar. Eu vou levar. R$ 20.000, mas na hora que ela olha para 500, na hora que ela chega em casa, acho que ela se desespera, mas ela fala, mas agora eu já consegui, eu não sei o que eu vou falar para o marido, né? Mais ou menos assim. Irmãos, o que eu quero dizer? Que vocês assimilaram aqui alguma coisa com o Jardim do Éden? Satanás mostrando ali aquela árvore maravilhosa, o perfume, mostrando mais ou menos como seria o paladar daquela fruta, a voz suave, falando à mente. E olha, a vendedora fala, você merece. A serpente falou o quê? Não, você não vai morrer, calma, seu marido não vai te matar, mas você será como um Deus, você terá poder. O sentido da bolsa é você mulher poderosa. Você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí ela faz a cartada final, né, a serpente, né? Aí na hora que Eva pega, e a irmã White fala que o fruto era como? Ele brilhava, ele reluzia como ouro. E aí a serpente faz ela comer, na hora que ela experimenta, ela fala, nossa, era isso mesmo que eu queria. Aí a pessoa está lá já olhando a bolsa, né, no espelho. É só uma alegoria. Nada contra quem compra a bolsa, não é nada disso. Mas o que eu quero dizer é que Satanás está trabalhando no mundo para que você não ande nos passos de Cristo, mas que você seja iludido pelos passos de quem? De Satanás. Desculpem o horário, que Deus abençoe a todos. Cadê a Bia? Parece que ela ia cantar aqui no final ou não? Não. Oi? Não, né? Então tá bom. Eu convido os irmãos a ficarem em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai de amor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Muito obrigado pela mensagem desta manhã, porque aqui nós aprendemos que nós publicamente aceitamos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então nós precisamos caminhar os passos do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos sair daqui refletindo que se Jesus fosse andar os nossos passos, qual seria o destino de Jesus Cristo? Mas que nós realmente possamos fazer uma entrega total e completa das nossas vidas ao Senhor e fazer e trilhar conforme a vontade do Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Que nós possamos seguir esses passos que conduzem aos caminhos do Senhor Jesus Cristo, amando o nosso próximo, guardando os seus mandamentos, amando os nossos inimigos, sendo amigo do Senhor, pregando a palavra que o Pai inspira-nos a outras pessoas que não conhecem do teu amor, ajudando o nosso próximo, talvez com o alimento, com uma palavra, com a tua mensagem, ouvindo esse próximo, entendendo as dificuldades de cada um deles. E que nós possamos, unidos como igreja, ajudar também uns aos outros para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Restaura meu viver, restaura
está